crianças, a paz do Senhor, família. Que bom ter você mais uma manhã conosco. Bom dia! Isso mesmo, mais uma quarta-feira para juntos louvar, engrandecer e aprender sobre a palavra do nosso Deus. Isso mesmo, na nossa escola bíblica. Não está sendo aos domingos, porque a gente ainda não pode estar lá no templo. Crianças até 12 anos devem permanecer nos seus lares. Então, muita atenção, crianças, muita atenção, papai, mamãe. As crianças ainda não podem chegar no templo, porque estão no grupo de risco juntamente com muitas outras pessoas. Mas podem estar nos seus lares adorando ao Senhor conosco. E eu convido você nesta manhã para iniciarmos a nossa escola bíblica com uma oração. Vamos lá? Senhor Jesus, te louvamos pela vida de cada criança, de cada família. Deus, muito obrigado pelo sono tranquilo, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, por esta quarta-feira que vai ser de bênçãos em nossas vidas. Te louvamos pela vida do nosso pastor, pela vida de toda a igreja, pela vida, Senhor, das irmãs, dos irmãos, de toda a família, de todo o teu povo, Senhor. Deus, que em nosso coração exista sempre o desejo, o prazer e a necessidade de aprender mais de Ti e sobre a Tua palavra. Te louvamos pela vida de cada tia, Senhor, que tem preparado cada aula com amor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém, crianças. Olha só como é bom saber que o nosso Deus não nos abandona e está sempre conosco. Nesta manhã, eu convido você para louvar o Senhor com as tias sementinhas. Vamos juntos louvar o nosso Deus? A paz do Senhor, crianças, vamos louvar o nome do Senhor? O sabão lava, o sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. Batendo palma. Eu não escondo nada de Jesus, porque só Ele pode limpar meu coraçãozinho. O sabão lava, o sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. Amém! Glória a Deus, crianças, como é bom louvar o Senhor. Agora chegou um momento muito especial, o momento de aprender a palavra do nosso Deus, hein? As histórias dos nossos cultos infantis, as nossas histórias da escola bíblica estão todas aqui, ó, na Bíblia, na palavra do nosso Deus. Então, preste muita atenção na história que a sua tia trouxe para a sua turma nesta manhã. A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma EBI em seu lar. E hoje estamos com a lição de número 3. Hoje vamos aprender mais a lição de número 3. E o nosso título da lição diz assim: O erro de Saul. Vamos repetir? O
de Saul. E o nosso texto áureo se encontra no livro de Provérbios, capítulo 19, e versículo 3, que diz assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Vamos repetir? Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Provérbios 19, 3. Amém, crianças? E a nossa historinha de hoje se encontra na Bíblia Sagrada e no Velho Testamento. Se encontra no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 13, versículo do 1 ao 15. A nossa historinha está nessa passagem. 1 Samuel, capítulo 13, versículo do 1 ao 15. Se você não sabe ler ainda, chama o papai e a mamãe para ler com você e conhecer essa historinha, tá certo? E como o nosso título da lição diz assim, o erro de Saul. Quem era Saul? Vocês lembram da semana passada da historinha que tia Denise contou? Que o povo de Deus começou a olhar para as outras nações e eles viram que eles tinham rei. E disseram também assim, a gente precisa também de um rei que podemos ver, porque o povo era liderado, o povo de Israel era liderado por Deus. Então, Deus ouviu o povo e deu um novo rei, que foi o rei Saul. E Saul, ele era um rei muito forte e ele era o comandante do exército. Ele tomava conta do exército do povo de Deus, do povo de Israel. Então, ele estava sempre na frente das batalhas. Amém, crianças? Mas, criança, antes de começar essa historinha, eu quero dizer a vocês, quero perguntar a vocês, o que é isso aqui? Vocês lembram o que é isso aqui? É um semáforo. Muito bem. E o que o semáforo faz no trânsito? Vocês lembram? O vermelho, o amarelo e o verde. Quer dizer o quê? No trânsito, quando o vermelho acende, quer dizer o quê, crianças? Que a gente tem que parar. Muito bem. Que devemos parar. E o amarelo? Quer dizer o quê? Quando ele acende, que a gente precisa prestar atenção, ficar atento. E quando o verde acende, quer dizer o quê? Que a gente pode prosseguir, pode seguir o caminho. O semáforo, ele ajuda para que o trânsito possa estar correndo tudo certinho. Porque quando a gente não obedece à lei do trânsito, acontece o quê? Quando diz que para a gente parar e a gente prossegue, a gente vai avante. Pode acontecer um acidente, pode acontecer muitas coisas ruins. Então, o semáforo está ali para nos ajudar a gente a obedecer às leis, para que corra tudo bem no trânsito. Mas, crianças, quando a gente não obedece, acontece acidente, acontecem coisas ruins, pessoas podem ser machucadas no trânsito. Por isso que tem um semáforo para que a gente possa seguir tudo correto. E na nossa vida também é desse jeito. A gente não podemos fazer as coisas de todo jeito. Como o rei Saul. O nosso rei Saul, ele agiu sem pensar. Ele agiu sem obedecer a Deus. Ele não obedeceu à voz de Deus. Saul estava na frente da batalha e ele pegou parte do seu exército, ficou com ele e a outra parte, e uma parte pequena, ficou com seu filho Jonatas. Jonatas era o príncipe de Israel, era o filho de Saul. Então Saul ficou com uma parte maior, que era 2.000, e Jonatas ficou com uma parte menor, que era 1.000, e foi para outra parte lutar contra o povo filisteu,
povo, que eles não gostavam do povo de Deus. E então Jonatas ficou com essa parte do exército e foi guerrear contra o povo o povo filisteu. Chegando lá, Jonatas, ele venceu, crianças. Com a parte menor que ele estava, ele venceu uma parte do exército filisteu. E quando Saul ouviu isso, ele começou a se gloriar, ele começou a tocar a trombeta, dizer que venceu, que ele próprio venceu. Tá vendo, crianças? O rei Saul, ele falou coisas que ele não fez, ele não tinha vencido. Ele tomou a guerra, a vitória daquela guerra, daquela conquista de Jonatas para ele. E ele começou a tocar a trombeta e dizer que ele venceu o povo filisteu. Mas não foi dessa forma. Então, o povo filisteu, ouvindo isso, que o rei Saul estava dizendo que tinha vencido o povo filisteu, eles, crianças, ficaram com muita raiva e começaram a se juntar, se organizar. E, crianças, a Bíblia diz que o povo filisteu, o exército do povo filisteu, era tanta gente, tanto soldado, que era como a areia da praia. Quem já foi numa praia? Vocês não sabem que é muita areia ali ao redor do mar, não é, crianças? E é muita areia que a gente não pode nem contar os grãozinhos de areia. E a Bíblia fala que era uma multidão tão grande, que era como a areia da praia que não podia contar. Imagina, crianças, esse povo todinho, eles iam matar o povo de Israel e acabar com o exército do povo de Deus. Então, o povo ouvindo isso, os soldados, eles ficaram com muito medo, que fugiram para as cavernas e ficaram escondidos até passar aquela temporada. Passando aquela temporada, o exército voltou para perto de Saul. E chegando lá perto de Saul, eles ficaram apavorados, dizendo assim, pensando como é que vai ser, e começaram a ficar perguntando ao povo, ao rei Saul, e agora? O que vai acontecer, rei Saul? Como vamos fazer? E o rei Saul, crianças, ele recebeu uma ordem de esperar por 7 dias. Ele não podia sair daquele lugar onde ele estava para guerrear, porque ele tinha que esperar por 7 dias. Deus disse através do profeta Samuel que ele esperasse por 7 dias. E ele estava lá esperando. Mas o povo começou a perguntar a ele as coisas. Como vai ser, rei Saul? E agora? O filisteu estão vindo contra nós. E o rei Saul, crianças, ele agiu sem pensar. Como o nosso texto áureo diz, agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Então, Saul, ele ficou no canto da parede, ele ficou, e agora? Como eu vou fazer? Samuel não chegou ainda. Mas ele tinha que esperar. Muito bem, ele tinha que esperar. Mas ele agiu sem pensar. E ele ouvindo o povo ali, querendo ir embora, querendo se espalhar, para chamar a atenção do povo, crianças, ele cometeu um erro que atrapalhou ele, que fez com que ele perdesse o que ele tinha ganhado de Deus, que era o reinado de Israel. Então, crianças, ele mandou os soldados trazer pedras, ajunte pedras e forme aqui um holocausto, um altar para Deus. Crianças, o rei Saul mandou fazer um altar para Deus e ofereceu um holocausto ao Senhor. Então o rei Saul ofereceu um holocausto a Deus, ofereceu um sacrifício a Deus. Mas, crianças, a lei de Deus falava que um rei, ele não podia fazer isso, porque só quem podia oferecer a Deus um sacrifício era o profeta, que era Samuel. Então, o rei Saul ofereceu
um sacrifício a Deus para que o povo não fosse embora, ficasse perto dele. Mas, crianças, acabando de oferecer o sacrifício, quem chegou? O profeta Samuel. O profeta Samuel chegou, crianças, e ele falou: o que tu fizeste, Saul? E Saul começou a querer se justificar e dizer: você não estava aqui, Samuel. Eu esperei os 7 dias e você não chegou. O povo estava me impressionando. Eu fiquei sem saber, eu não podia ir batalhar contra os filisteus sem ter oferecido a Deus um sacrifício. Mas Samuel reprovou a atitude de Saul e disse: você não podia fazer isso. Você conhece a lei de Deus e sabe que só um profeta poderia oferecer, só o sacerdote poderia oferecer, pois Samuel era juiz, sacerdote e profeta de Deus, e só ele poderia oferecer aquele sacrifício. Então Saul foi reprovado e Samuel disse assim para ele: porque fizeste isso, Deus vai tirar o teu reinado. O teu reinado ia durar para sempre, mas por conta da tua atitude apressado, que não pensou nas consequências que poderia acontecer, Deus vai tirar o teu reinado. E então, crianças, Deus tirou o reinado de Saul. E Samuel disse: Deus vai dar o teu reinado a um homem que ele já escolheu, que é segundo o coração de Deus. Deus já tinha planos para o povo de Israel. Ele não ia deixar o povo dele abandonado. E Deus já tinha escolhido um novo rei para a nação. E então, crianças, está vendo o que acontece quando não ouvimos a voz de Deus, quando agimos sem pensar? A gente precisa obedecer. Obedecer a Deus. A gente precisa obedecer a sua palavra, a não agir sem pensar, como o rei de Israel, o rei Saul, que agiu sem pensar e por isso perdeu o seu reinado. A gente precisa, eu e você, precisamos orar para ouvir a voz de Deus e então seguir o caminho, fazer a coisa certa, fazer o que Deus mandar. A gente precisa orar. Sabe por quê, crianças? Quando a gente ora, Deus nos ouve. Deus ouve a nós. Quando oramos e falamos com Ele, Ele ouve o que a gente está pedindo, o que a gente está não sabe, quando a gente não sabe o que vamos fazer, como vamos fazer, o que atitude escolher, Deus ouve. Quando oramos, Deus ouve. Tá vendo, crianças? A gente não pode, eu e você, não podemos tomar atitudes sem perguntar a Deus antes: Senhor, será que isso está certo? Será que eu posso prosseguir neste caminho? Então, crianças, temos que aprender com o erro de Saul. O erro de Saul foi muito grave. O rei Saul não podia fazer o que ele fez. Ele ofereceu a Deus um sacrifício no lugar do sacerdote. E ele conhecia as leis e ele sabia as consequências que poderiam acontecer. Mas ele agiu sem pensar. Lembra do semáforo? O semáforo está no trânsito para nos ajudar. Quando a luzinha vermelha acende, precisamos parar. E quando a luzinha amarela acende, precisamos prestar atenção. Então, para que a gente possa seguir o nosso caminho. Amém, crianças? Então, não podemos agir apressadamente. Para que a gente não possa errar o caminho, como o nosso textuário diz. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Amém? Glória a Deus, crianças que estão
história maravilhosa. As tias têm preparado aulas incríveis. Eu amo assistir e acompanhar cada aula, eu aprendo muito. Convido você para divulgar a nossa escola bíblica infantil para todas as crianças que você conhece. Manda uma mensagem no WhatsApp de todo mundo, pede o papai e a mamãe, tá? Primeiro. Avisa os seus colegas lá da escola, mesmo que eles não sejam evangélicos, não tem problemas, eles vão aprender sobre a palavra do Senhor. E agora chegou o momento de terminar a nossa escola bíblica, é isso mesmo. Mas olha só, não se preocupa, quarta-feira tem mais, a partir das 10 horas da manhã. E se você está tendo aulas pela manhã, suas aulas online, suas aulas remotas, não tem problema. Assim que terminar as suas aulas remotas, você pode nos acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Então não esqueça que sempre na quarta-feira nós temos a nossa aula da Escola Bíblica pela manhã, tá bem? Se você não pode assistir no horário que nós postamos, que é a partir das 10 horas da manhã, então você pode assistir um pouquinho mais tarde, mas não esqueça de acompanhar, de adorar o Senhor. Se tem alguma dúvida, manda uma mensagem para sua tia lá da sala, sabe, no grupo. Se você não participa de nenhum dos grupos da sua turma e você quer participar, manda uma mensagem para nós que a gente te adiciona lá, tá certo? Lembrando também que amanhã, quinta-feira, nós temos o nosso culto infantil à noite. Convido você e toda a família. Nós estamos trabalhando um tema muito lindo, família. O tema sobre a oração. Isso mesmo, a nossa conversa com Deus. Então, não esqueça, vamos juntos continuar louvando ao Senhor todos os dias. Nós temos um culto, uma palavra de Deus para a sua família, para a sua vida. Vamos orar? Jesus, muito obrigado por mais esse momento, por mais essa escola bíblica. Te louvamos e te exaltamos pela oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos concedendo. Te apresentamos mais uma vez cada tia, cada família, cada criança, cada lar. Te apresentamos, meu Deus, o nosso pastor, a irmã Cleusa, Senhor, toda a família do nosso pastor, todo o ministério da tua igreja, Senhor. Te apresentamos, meu Deus, as tias que estão no interior, que também estão aqui na cidade. Deus, visita cada um, Senhor, derrama poderosas bênçãos e maravilhas, Senhor, da tua parte sobre cada lar e cada família. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia nesta aula. E não esqueça, toda quarta pela manhã nós temos a nossa escola bíblica com as crianças. E na quinta-feira à noite o nosso culto infantil.